Bom, agora a gente vai entrar no assunto de cinemática, que é o movimento em 2 e 3 dimensões. A gente estava falando do movimento em uma dimensão, que é aquele movimento em linha reta. No caso tridimensional, o que a gente precisa? Um sistema de coordenadas que tem uma origem e tem eixos específicos. Isso é o que a gente vai chamar de referencial aqui em física. Imagina um ponto qualquer. Olha em volta para ficar mais real. Você pode escolher num cantinho na parede aí no chão, por exemplo, e daí vocês têm a largura, a profundidade e a altura no recinto que vocês estão. Vocês podem escolher, por exemplo, a largura como eixo X, a profundidade como eixo Y e a altura como eixo Z. Digamos, só para ilustrar, aqui onde eu tô, eu escolhi um cantinho e a dobradiça da porta está aqui, a porta está aqui, por exemplo. Digamos que eu queira especificar a posição nesse sistema de coordenadas da lâmpada. A lâmpada, digamos que esteja nesse ponto P aqui. Como é que eu especifico a posição dessa lâmpada nesse referencial? Eu tenho que especificar como que eu saio da origem e chego na lâmpada. Saio daqui, certo? Eu ando um tanto na largura, ando um tanto na profundidade do recinto. Aqui eu estou exatamente embaixo da lâmpada. O que eu faço para chegar na lâmpada? Eu saio daqui do chão, exatamente embaixo da lâmpada, e subo até chegar à altura da lâmpada. É isso que a gente precisa. Se a gente quiser escrever a posição do objeto em 3 dimensões. No caso, a lâmpada está parada, mas se fosse uma mosquinha, a mosquinha estivesse voando loucamente aqui entre o chão e o teto. E daí a gente tem a posição dela em cada instante de tempo. Se for uma vez uma mosca voando no recinto, for uma formiguinha andando na mesa, por exemplo, a gente pode tirar o eixo da altura, por exemplo, colocar os eixos X, Y em cima da mesa, e a gente teria aqui o plano da mesa, por exemplo, tá? Plano XY. Se a gente olhar de cima, poderia ser algo assim. Então, digamos que aqui tem uma formiguinha, aqui tem uma migalha de pão que eu deixei cair. Qual é a posição da formiga? É o vetor que sai daqui e vem até aqui. Qual é a posição da migalha de pão? Da origem até onde ela está. Se a formiga quiser andar até a migalha de pão, qual o caminho em linha reta que ela faria? Daqui até aqui. Beleza? Vocês estão vendo que eu estou desenhando setinhas. E isso que eu estou desenhando como setinhas é o que motiva o conceito de vetor. Um vetor, geometricamente, é representado como uma setinha. Mas o que define um vetor? Na verdade, são algumas propriedades de algumas operações que a gente pode fazer com eles. Tem um aspecto geométrico e tem outro aspecto que eu vou fazer no próximo vídeo. Mas notem, antes de mais nada, o seguinte, que se eu tenho referencial, se eu tenho sistema de coordenadas, aqui eu tenho a posição da formiga especificada por quanto eu ando numa direção e quanto que eu ando na perpendicular. Para chegar na posição da formiga, nesse referencial, eu ando 3 para a esquerda e 4 para cima. Como o meu eixo X está apontando para a direita, então eu posso especificar essa posição da formiga falando o quê? Esse menos 3 e o 4, eles presumem o quê? Qual que é a posição X e qual que é a posição Y. Quanto que eu tenho que andar na direção e no sentido do eixo X e quanto que eu tenho que andar na direção e no sentido do eixo Y para eu sair da origem do referencial e chegar na posição da formiguinha. Beleza? Então tá menos 3, por quê? Porque o eixo X está para cá, para a direita, o eixo Y está para cima. Se eu tenho que andar para a esquerda, esse menos 3 está dizendo que eu estou andando contra o eixo. Beleza? Então isso já está carregando aquilo que a gente tinha no movimento unidimensional. No final das contas, o que a linguagem de vetores vai permitir para a gente é tratar um movimento de 3 dimensões como a junção de 3 movimentos, cada um em uma dimensão.
um em x, outro em y, outro em z. O cartesiano aqui é esse x, y, z em que um é perpendicular ao outro, são fixos na origem e estão sempre na mesma direção. Como desenhar? Esse vetor aqui, P, com coordenadas xp no eixo x, yp no eixo y, zp no eixo z. Eu saio do ponto, né? E primeiro eu desenhei aqui essa reta pontilhada, que está paralela a quem? Eixo z, certo? Daí eu tenho essa sombra aqui no plano xy. A sombra desse ponto P no plano xy é a setinha aqui que está no plano xy. Daí aqui como é que eu descubro a coordenada y? Eu pego, traço da sombra aqui no plano xy uma reta que é paralela a quem? Paralela ao eixo x. E se eu traçar uma reta paralela ao eixo y, eu tenho o que? A posição x. E como é que eu descubro a posição, a coordenada z? Eu pego aqui do ponto com a altura, eu tenho que chegar no eixo z perpendicularmente. Aí tá a sacada. Tá? Então, para desenhar, se vocês separarem, aqui no plano xy, tá? A gente fez essa sombra, os eixos são perpendiculares, certo? Então, quando a gente fez essa linha paralela ao eixo x, a gente chegou aqui no eixo y fazendo um ângulo reto. E quando a gente fez essa reta aqui, a gente pegou a sombra desse ponto, chegando perpendicularmente ao eixo x. Como que a gente faz para chegar perpendicularmente ao eixo z? A gente tem que traçar aqui uma reta paralela à parte do vetor, a sombra do vetor no plano, porque daí sim vai chegar num ângulo reto. Isso estou tendo em mente como protótipo para falar de vetores, o vetor posição. E o vetor deslocamento, como que ele é? O vetor deslocamento é saindo de um lugar para outro. Ele é a posição final menos a posição inicial. Digamos que um objeto saia daqui, um tempo depois chega aqui. Qual é o vetor deslocamento? É uma setinha, vetor, uma linha reta que sai do ponto inicial e vai para o ponto final. Percebem que saindo daqui e indo para cá, ou saindo daqui e vindo para cá, é a mesma setinha? Aí a gente vai no conceito de vetor, que geometricamente é assim. Tem módulo, tamanho, direção e sentido. Essa seta aqui tem mesmo módulo, mesmo tamanho, direção e sentido do que essa? Se sim, então é o mesmo vetor. Não importa onde está a base dele. Tá? Então, primeira coisa, o conceito de vetor independe de onde ele está. Se tem o mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido, é o mesmo vetor. Então, todo mundo aqui, todos esses são o mesmo vetor, são cópias do mesmo vetor. Então, se um vetor é caracterizado por tamanho, direção e sentido, o que melhor representa ele como protótipo para a gente ter em mente para construir e elaborar esse conceito, não é a posição, mas sim o deslocamento, que a posição está sempre saindo da origem. O deslocamento sai de qualquer que seja o ponto inicial até o ponto final. Beleza? E mais um detalhe, o deslocamento não depende da trajetória. Vamos agora para a parte de o que define vetores. O que define vetores são operações com certas propriedades. Tem duas operações básicas que a gente faz com vetores que definem eles. A primeira é, a gente pode esticar ou encurtar um vetor. O que a gente faz para isso? A gente multiplica o vetor por um número. Se a gente pegar um vetor e multiplicar por 1, quando a gente multiplica por 1, a gente não muda nada. Tá? Agora, se multiplicar aqui, por exemplo, tem um vetor A. Se eu pegar e multiplicar esse vetor por 5, eu vou obter um outro vetor que tem a mesma direção, mesmo sentido, só que o tamanho é 5 vezes maior. Se eu pegar e multiplicar esse vetor por meio, eu vou ter um vetor de mesma direção, mesmo sentido, tamanho metade do original. Se eu pegar um número aqui, que eu vou chamar de A minúsculo, e multiplicar pelo vetor A,
E aqui eu estou introduzindo uma notação que é importante a gente manter sempre, que é: se um objeto é um vetor, como que eu vou comunicar isso? Eu vou comunicar isso com uma setinha em cima do símbolo que representa o vetor do qual a gente está falando. Então, se eu pego o vetor A maiúsculo, que tem a setinha, então é um vetor, e multiplico por um número, que a gente chama de um escalar, que aqui eu estou chamando de A minúsculo, não tem setinha, porque é um número, não é um vetor. O que acontece? Eu tenho um vetor na mesma direção e de tamanho multiplicado pelo Azinho. Ah, mas se o Azinho for negativo, o que acontece é que é na mesma direção, só que o sentido oposto. Aqui esse B representa legal isso. Se eu pegar o B, esse vetor, e multiplicar por menos 2, vai ser um vetor com mesma direção, sentido oposto e o dobro do tamanho. Tá? A direção é a reta, sentido é para onde, beleza? E módulo é o tamanho, quando a gente fala em módulo do vetor. Tá legal? Então essa é a primeira coisa, a primeira operação que a gente pode fazer com vetores e que fazem parte do que define vetores na realidade, matematicamente. A segunda operação é somar. Vamos pensar no protótipo de deslocamento. Imagina que a nossa querida formiguinha saia daqui, venha para cá e depois ande para cá, certo? Então, primeiro ela faz o deslocamento preto, depois ela faz o deslocamento vermelho. Qual foi o deslocamento todo dela? Ora, ela saiu daqui e chegou aqui. Como que a gente faz isso geometricamente? A gente pode colocar a ponta de um no começo do outro, e daí tanto faz, na verdade, qual é primeiro, tá? A gente chama isso de comutativo, tanto faz a ordem da operação. Alternativamente, tem a tal da regra do paralelogramo, que é colocar os dois na mesma origem, traça uma reta paralela a cada um, e a diagonal do paralelogramo vai ser a soma dos dois vetores. O que mais que a gente pode fazer? Já que a gente tem multiplicação por número e soma, a gente pode definir uma subtração. Como somar um com o oposto do outro. Então aqui a gente tem o vetor A. Se esse é o B, o menos B está aqui, certo? Aqui está copiado para cá. Então, o vetor A menos B vai ser A somado com o menos B, que vai ser daqui para cá. Outro jeito de enxergar é o seguinte: se a gente pegar o vetor A menos B e somar com B, a gente tem o quê? A gente tem justamente o A. Digamos que a gente tenha o B e quer obter o A. A gente tem o azul e quer o vermelho. O que a gente tem que fazer com o azul para obter o vermelho? Basta somar esse cara, certo? Se a gente tem um azul e quer chegar no vermelho, a gente soma esse D aqui. Esse D é exatamente igual a A menos B. Por exemplo, imagina que um objeto está aqui na posição B. A gente quer que ele vá para cá. O que a gente tem que fazer com ele para levar ele daqui para cá? Ora, a gente tem que dar esse deslocamento para ele. Lembrando que deslocamento não enxerga trajetória. Estamos quase completando a parte geométrica de vetores. Tá? O que mais que a gente pode explorar? A gente pode fazer projeções, que é aquela sombra. Lembram que para a gente falar das coordenadas de um ponto, a gente estava fazendo sombras? É isso que é projeção. Projeção é um nome técnico para uma sombra. No caso, a projeção ortogonal é a sombra que chega aqui com um ângulo reto. Olha o que esse desenho está fazendo. Ele está pegando o A e está fazendo uma sombra do A em cima do B, chegando na linha do B, fazendo um ângulo reto com ele. O que é a projeção do A sobre o B? É esse tamanho aqui. Ou, às vezes a gente fala da projeção como um tamanho ou da projeção como um vetor. Se for um vetor, vetor projeção de A sobre B seria esse daqui, que eu desenhei. Vamos brincar um pouquinho mais. Vamos projetar o C sobre o B primeiro. O que a gente faz? A gente pega, traça aqui uma linha, e essa linha, ó, ela pode ser assim? Eu estou fazendo a projeção ortogonal desse jeito? Não. Estou fazendo a projeção ortogonal desse jeito? Não.
estou fazendo a projeção ortogonal, que a gente vai sempre supor que é ortogonal, então eu vou começar a chamar de projeção só, tá? Fazendo um ângulo reto. Tudo bem que não está exato aqui, não tem como medir exatamente, então digamos que seja essa sombra. Então, qual que é a projeção do C sobre o B? Esse vetor aqui, ou o tamanho dele, que é esse tamanho aqui. Bom, projetei o C sobre o B. Como é que eu projeto B sobre o C, por exemplo? Vamos lá, pegar a linhazinha azul, sair da ponta do B e encontrar o C. E aí? Tá chegando na direção do C com ângulo reto? Não. Né? Se eu ficar puxando para cá, eu nunca vou encontrar o C fazendo um ângulo reto. Certo? Então, o que eu faço? A projeção de um vetor sobre o outro, na verdade, é a projeção de um vetor sobre a direção do outro. Ora, se eu pegar e esticar a linha do C, agora sim eu posso pegar da ponta do B e chegar na direção do C fazendo um ângulo reto, certo? Digamos que aqui esteja fazendo um ângulo reto, então eu tenho que a projeção, ficando implícito que a projeção ortogonal do vetor B sobre o C vai ser esse cara aqui. Agora eu vou começar a dar um nome conveniente, tá? Eu vou chamar esse vetor aqui de vetor CB, que não é o C, é a projeção do C sobre o B. E esse daqui vai ser a projeção do B sobre o C. Beleza? Ah, mas se eu tivesse chamando de projeção o tamanho, eu podia dar um nome igual? Pode-se tirar a setinha. Esse tamanho aqui eu posso chamar de CB sem setinha, e esse tamanho aqui eu posso chamar de BC sem setinha. Beleza? Porque com setinha é o vetor, é a seta. Tamanho, direção e sentido. E aqui é só o tamanho, aqui é só o tamanho. Tamanho é o número, então não tem setinha em cima. Beleza? Isso vai ser bem importante. Agora eu quero fazer a projeção A sobre o B, só para a gente exercitar. Na ponta do A para o B, nunca que eu vou encontrar o B com um ângulo de 90 graus, né? O que eu faço? Eu pego a direção do B. Eu tenho que pegar e esticar a direção do B para o outro lado, que daí sim eu posso sair da ponta do A, chegar na direção do B fazendo um ângulo reto. Então eu tenho esse cara aqui, é o que? A projeção do A sobre o B. Então posso chamar ele, seguindo essa minha anotação, de A com um subscrito B. E o A projetado em C, vamos fazer também. Vou ter que esticar para cá, pego a ponta do A, chego na direção do C, perpendicularmente, da origem do A até o ponto de interseção, eu tenho ali, finalmente, o vetor projeção do A sobre o C. A gente estava falando dos eixos, certo? Referencial ali, sistema cartesiano. Imagina num plano, a gente tem os eixos x e y aqui no plano da tela. Ora, se a gente sabe projetar um vetor sobre uma direção qualquer, a gente pode projetar esse vetor sobre os eixos x e y, certo? Então aqui, ó, se a gente tem um vetor A qualquer, esteja ele apontando para onde for, se a gente pega e faz a sombra aqui de cima, a sombra vai ser o quê? Esse vetor aqui, que é a projeção do A sobre o eixo x, certo? E se a gente fizer a sombra em cima do eixo y, que é como se fosse uma luz aí horizontalmente, tá? A gente vai ter o quê? Esse vetor aqui, que é a projeção do vetor A
sobre o eixo y. Agora, repara o seguinte, como esse vetor está no plano, e esses eixos são os que determinam qualquer ponto no plano, o que acontece se a gente somar o AX e o AY, esses dois vetores? O vetor que é a projeção do A sobre um eixo, mais o vetor que é a projeção dele sobre o outro eixo. Agora, se o vetor está no plano, qualquer ponto no plano tem duas coordenadas. É como se a gente estivesse dando as duas coordenadas quando a gente faz essas projeções. No final das contas, então, a gente tem que qualquer vetor no plano, ele vai ser o quê? A soma das suas projeções em cima dos eixos, x e y no caso. E a gente tem as chamadas componentes de vetores assim, que são correspondentes das coordenadas de pontos. A gente fala para onde vai em cada direção, só que agora, ao invés de estar falando de pontos especificamente, a gente está falando dos vetores. Tá legal? Aqueles que saem de um lugar e vão para outro. No próximo vídeo, a gente vai usar isso para poder transformar vetores em algo algébrico, algo com que a gente vai fazer conta. Beleza? Não só desenhar. Até já.